Olá, como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Dou novamente boas-vindas ao pessoal do financeiro, setor financeiro que está presente aí assistindo essa aula. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje um conteúdo que é exclusivo para o pessoal do setor financeiro, beleza? E assim como eu fiz para o pessoal do crédito e cobrança, eu quero deixar muito claro aqui que eu estou à disposição para tirar dúvidas, para receber mensagens de vocês, algumas observações que vocês têm a dizer em relação ao negócio, à loja, algumas dificuldades específicas dentro do setor, porque qual que é o propósito de tudo isso? Não é simplesmente trazer para vocês um treinamento. O propósito de tudo isso é detectar problemas que estão existindo e que precisam ser resolvidos, ok? Todo esse investimento que a Casa da Lavoura está fazendo, não só nos meus trabalhos, mas os trabalhos de outros profissionais, assim como a consultoria da Dom Cabral e outros consultores aqui da região que estão participando de todo esse processo. O objetivo é tornar todo o processo bem mais ágil, bem mais rentável, colocar tudo o que precisa ser colocado no trilho. Eu sei que às vezes é difícil e a gente até pensa assim, será que isso vai funcionar? Isso é normal, tá? Mas o objetivo é que funcione. Mas só vai funcionar, as mudanças só vão acontecer, os ajustes só vão acontecer se eu quiser, se você quiser, se o conjunto inteiro estiver disposto às mudanças. E eu tenho certeza que se você está aqui fazendo esse treinamento, é porque você também quer mudança. Você também quer que coisas novas aconteçam no seu ambiente de trabalho. E quando essas coisas novas acontecem, fica bom para todo mundo. Fica bom para quem trabalha internamente, para quem trabalha externamente, fica bom para o cliente, fica bom para o dono da loja, principalmente, fica bom para todo mundo. E eu conto com o seu empenho, certo? O meu objetivo hoje com vocês é a gente trabalhar alguns conceitos de custo, e eu peço aqui até desculpa para os que já são mais avançados, tá? Porque nós precisamos fazer algumas definições, principalmente para aqueles que estão novos no setor, ou aquele pessoal, a equipe de vendas que está participando desse treinamento, que às vezes não são tão familiarizados com alguns conceitos. E durante o curso inteiro a gente vai falar de alguns termos e é importante que todos estejam familiarizados, tá bom? Eu vou começar falando de alguns conceitos, definindo algumas coisas para vocês e nós vamos entrar depois vendo algumas particularidades, tá bom? Eu tinha pedido na semana passada que fosse disponibilizado para mim e que vocês estivessem em mãos o relatório de custos e despesas, pelo menos os 3 últimos meses. Eu recebi de 2 lojas só. Então, pessoal, nós vamos começar a trabalhar dessa forma. Sempre quando for solicitado alguma atividade, se você tiver algum problema em enviar, em conseguir os relatórios, se você me manda uma mensagem, eu tenho dificuldade, que aí eu consigo ver com a gestora lá do quem está tomando conta, né, aí da loja, para disponibilizar para que você tenha em mãos, porque
todo esse nosso treinamento, ele é um processo e ele é contínuo e sequencial. Se a gente não entende a primeira parte, se eu não consigo visualizar a primeira parte do treinamento, ele fica algo superficial e só teórico, depois para frente eu não vou conseguir acompanhar, porque a parte do setor financeiro, ela vai envolver muita parte prática, muito cálculo, muita coisa que a gente precisa entender aí dentro da empresa. Nós vamos falar sobre indicadores, enfim, muita coisa. Então é necessário que você sempre se antecipe com os relatórios que eu solicitar, tá bom? Para que a gente tenha o maior sucesso possível nesses treinamentos. Aí, muito obrigado ao pessoal aí de Jacinópolis que mandou, e foi Buritis também que me enviou, beleza? Bom, vamos começar a falar de alguns conceitos, então. Pessoal, o primeiro conceito que eu quero que a gente entenda é a diferença entre custos e despesas, tá bom? Vamos lá. Quando é que nós vamos falar de custo? Quando a gente fala assim, custo e despesa, parece que isso soa no ouvido da gente de uma forma muito igual, né? Parece até sinônimos. Parece que são sinônimos, palavras iguais. Só muda a palavra, mas assim, o sentido é o mesmo. Na verdade, não. Financeiramente falando, o que a gente chama de custo? Nós chamamos de custo tudo aquilo que está ligado, todo aquele gasto que eu tenho relacionado a algo que eu produzo, certo? Então, custo geralmente a gente usa para empresas industriais, mas vamos supor que a Casa da Lavoura ela manipula algum produto, ela fabrica alguma coisa. Então, todo aquele gasto relacionado à fabricação, à industrialização, à manipulação, nós vamos chamar de custo, ok? E o que nós vamos chamar de despesa, então, Fernanda? Pessoal, despesa é todo aquele gasto ligado à atividade comercial. Quer ver? O que é despesa aí? Uma infinidade de coisas. A energia elétrica da loja, água, material de limpeza, material de escritório, o salário dos funcionários, a comissão dos vendedores, todo o resto para manter a empresa funcionando. Porém, o nome despesa é mais ligado a áreas comerciais e empresas de serviço. Beleza? Fernanda, por que eu preciso saber essa diferença se no final tudo é gasto? Tudo é coisa que eu vou ter que tirar do bolso e pagar. Porque quando a gente estiver trabalhando precificação, cada um desses ou custos ou despesas vão entrar no cálculo em momentos diferentes. Quando a gente estiver analisando índices, os índices financeiros, a evolução da empresa, cada um desses gastos, seja custo ou seja despesa, vai entrar no cálculo em momentos diferentes. E em cada momento desse, a gente faz uma análise diferente. Por isso que eu preciso saber como diferenciar isso, certo? O outro ponto, pessoal, eu preciso entender que tanto custo como despesa possuem duas variações, possuem dois grupos. Existem grupos de despesas variáveis e existem grupos de despesas fixas. Existem grupos de custos variáveis e existe grupo de custos fixos. Por que eu preciso separar isso também? Mais uma vez,
diante das análises, diante dos cálculos, diante do levantamento de índices financeiros, cada um ocupa um lugar diferente na análise. Lógico que vai ter um momento em que a gente junta os dois valores, mas esses tanto custo ou despesas fixas e variáveis, elas vão entrar na análise em momentos diferentes e vai interferir. Se eu colocar isso no lugar errado, vai interferir na minha análise financeira, vai interferir em algum indicador financeiro que eu estiver analisando. E eu quero aqui ensinar vocês a levantar esses indicadores e também eu quero ensinar vocês a fazer a leitura desses indicadores. Talvez muitos aqui já até fazem isso, muitos aqui já até sabem como fazer isso, tá? Mas talvez alguns não tenham conhecimento, não sabem quais são os indicadores que a gente precisa levantar, como que analisa o preço de venda corretamente, certo? Então, eu preciso começar isso de forma mais minuciosa. Beleza, pessoal? Tá, Fernanda, então você falou de coisa fixa e coisa variável. E qual que é a diferença disso? É muito simples. E a diferença entre o fixo e o variável vale tanto para custos e vale tanto para despesas, tá? Você vai sempre pensar assim, vamos pegar fixo primeiro? Fixo, despesa fixa, custo fixo é aquele custo ou é aquela despesa que, independente, faça sol, faça chuva, a empresa venda R$1 por mês, venda 1 milhão por mês, venda 100 mil por mês, aquele custo ele existe. Ou seja, ele independe do volume de vendas ou do volume de produção. Esse é custo fixo, certo? Só que eu quero te chamar a atenção o seguinte, o custo fixo, ele não é fixo porque o valor dele todo mês, ele é aquele mesmo valor. Não é esse o conceito que define custo e despesa fixa. O custo e despesa fixa é definido pelo seguinte fator, ele existe independente do meu volume de vendas e independente do meu volume de produção. Por exemplo, uma despesa que é muito confundida entre custos e despesa é a energia elétrica. Porque muitas pessoas pensam assim, não, mas a energia elétrica nunca vem o mesmo valor, então ele tem valor variável. Então, é uma despesa variável. Não é não. Energia elétrica é uma despesa fixa. Obviamente, ela vem valores oscilando, porque às vezes ficou com a luz mais acesa, gastou mais alguma coisa, enfim. Tá? Mas ela é despesa fixa. Quando eu estou falando de energia elétrica, é da loja. Se eu tenho um setor de produção, olha só que interessante. Se eu tenho uma indústria, se eu tenho uma fábrica, aí eu vou chamar de despesa fixa lá da fábrica de despesa variável. Por quê? Porque eu uso aquela energia na minha produção. E geralmente as indústrias trabalham até com padrões de energia separado, né? Para que isso seja medido, porque tanto o que é fixo e variável influencia nos indicadores. Geralmente as maiores fábricas aí que têm uma gestão muito completa, tudo é muito separado, porque as pessoas sabem aonde vai entrar o cálculo do fixo, aonde vai entrar o cálculo do variável e como aquilo influencia nas tomadas de decisão, como que influencia na análise de indicadores. Então, aqui, só para a gente fechar o que é fixo, não é pelo valor que oscila de um mês para o outro. É fixo aquilo que, independente do meu volume de produção, independente do meu volume de venda, aquela despesa ela existe, certo? Isso é conceito de despesa e custo fixo. Vamos ver o que é despesa e custo ou custo variável. O que então eu considero como variável, já que o fixo independe do valor?
Ele vai ser fixo porque ele não está ligado à produção nem à venda. Mas então tá, e o variável? O variável é totalmente inverso. A despesa ou custo variável, ele está totalmente ligado ao volume de vendas e ao volume de produção. Vou te dar um exemplo. A comissão dos vendedores. Imagina um mês que não tenha vendido nada, absolutamente nada. Deus me livre, né, gente? É só um exemplo, tá? Mas imagina aí que na sua loja não vendeu nada. Haverá comissão para os vendedores? Não. O que eles vão receber? Eles vão receber o salário deles, que é despesa fixa. Agora, comissão não vai existir. Quer ver uma coisa? Por que você tem despesas com boletos, fornecedores? Porque você vende ou porque você produz alguma coisa. Então, fornecedor é despesa variável. Entendeu? Tudo aquilo que esteja ligado ao volume de vendas e que aumenta ou diminui baseado no meu volume de vendas é despesa ou custo variável. Outro exemplo, o seu imposto. Mas o imposto é PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, eu posso ter isso todo mês, ICMS todo mês, certo? Você tem isso todo mês mesmo. Mas um detalhe, se você vender 100 mil, o seu imposto vai ser mais baixinho. Se você vender 500 mil, o seu imposto vai ser maior. Se você vender 1 milhão, seu imposto vai ser muito maior. Certo? Então, foi uma despesa que cresceu devido ao volume de vendas. Então, é uma despesa variável. Certo, pessoal? Ficamos aí nesses conceitos. Vamos fazer uma pausa. Aproveita, beba uma água rapidinho ou vá no banheiro e a gente já está de volta.